No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá de ir por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós estamos em sua presença de um texto tão belo e tão formoso como esse. Senhor, nós queremos dedicar ao Senhor nos próximos minutos a nossa atenção e pedir para o Senhor novamente: fala conosco. Ah, Deus, fala conosco através das palavras, Senhor, que estão nesse texto. Fala conosco, Senhor, por meu intermédio, e nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo fale poderosamente aos corações. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, na semana passada, enquanto meditávamos no texto de Isaías 61, porque nós, depois de deixarmos Jonas de lado, entramos agora em Isaías, estamos conhecendo um pouquinho mais esse profeta. Na semana passada, por esquecimento, eu esqueci de fazer uma breve apresentação a respeito do profeta Isaías. Como nós falaremos de Isaías nos próximos meses, toda vez que a gente tiver a oportunidade, inclusive no mês que vem, quando entraremos no mês da música, da adoração, falaremos de Isaías num contexto voltado à adoração. Eu queria apresentar aos poucos esse profeta e falar algumas coisas sobre ele que são interessantes a nós. Isaías profetizou durante 4 reinados. Isaías profetizou no reinado de Uzias, no reinado de Jotão, no reinado de Acais e no reinado de Ezequias, sempre profetizando ao reino de Judá, que era o reino do sul, o reino que vai continuar existindo mesmo depois do cativeiro. Porque o reino do norte, o reino de Israel, por conta da desobediência do seu povo e dos seus reis, esse reino ele se perde, ele desaparece. O reino do sul prevalece. É por isso que de Judá vem Jesus, porque é o reino que prevalece. Você vai ouvir, dependendo do quão liberal for o seu professor no seminário, ou do quão liberal for o seu professor na escola bíblica, e eu espero que a gente não tenha nenhum, você vai ouvir pessoas dizendo que Isaías, na verdade, não foi um profeta, Isaías foram 3, por conta desse tempo longo de ministério profético que Isaías teve. Afinal de contas, ele passa por 4 reis. Isaías, para ser Isaías precisava ter vivido 110 anos aproximadamente, coisa que é completamente provável e possível de ter acontecido. E é por isso que tem gente que diz que Isaías, na verdade, foram 3 profetas. 3 profetas chamados Isaías, ou 3 profetas de nomes diferentes, mas da escola profética de Isaías. Só que eu não creio dessa maneira, e eu não vou falar, e eu não quero que os irmãos creiam também. Para mim, Isaías foi um profeta, que reinou no reinado de Uzias, Jotão, Acais
e Ezequias. Isaías é um dos profetas mais messiânicos que a gente vai encontrar na Bíblia. E quando eu quero dizer que ele é um dos profetas mais messiânicos, eu quero dizer com isso que ele profetizou, Deus revelou a Isaías muitas coisas a respeito do Messias que estava por vir. Deus foi tão bom com Isaías que Deus mostra a Isaías aquilo que ainda ia acontecer, como ele fazia com os profetas, mas de uma maneira muito especial, Deus mostra a Isaías a respeito do Messias. É por isso que a gente tem, sobre o nascimento do Messias, o texto de Isaías capítulo 9. Os irmãos lembram desse texto? Pois um menino nos nasceu, uns filhos se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor revelando a Isaías já características, nuances desse nascimento sublime do Verbo encarnado. A gente também tem, lá em Isaías 61, que nós lemos na semana passada, um sublime texto que o próprio Jesus vai falar no templo. Jesus vai pegar o livro de Isaías no templo e ele vai ler esse texto, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois que ele encerra, depois que ele fecha esse texto, Jesus vai dizer para aquele grupo de pessoas que estavam ali no templo: hoje se cumpriu essa escritura. Olha que privilegiado é Isaías em ter essa visão de coisas que ainda estavam por vir. Se já não bastasse isso, o texto de Isaías 53 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele não tinha beleza nem aparência, nós olhávamos para ele e não dávamos nada por ele. Assim diz Isaías. Mas aprouve o Senhor quebrá-lo, moê-lo, pelas suas iniquidades nós fomos sarados. Isaías tendo um vislumbre da cruz, do servo sofredor, que o povo de Israel até hoje acha que são eles mesmos. Eu tive a oportunidade de ter um amigo judeu, e ele fala para mim, quando eu perguntei para ele sobre o texto de Isaías 53, ele acha que esse texto está se referindo ao próprio povo de Israel, que foi quebrado, que foi moído, que foi transpassado algumas vezes, mas ele não consegue encaixar Israel em todos os pontos do texto, porque ficam bem claros esses pontos que estão se referindo a Jesus. Esse é Isaías, um homem filho de profeta, que se torna profeta também, e agora vai tratar com esse povo de Judá, na esperança de que esse povo de Judá tenha um destino diferente de Israel, tenha um destino diferente do reino do norte. Afinal de contas, era para Judá que Isaías foi levantado como profeta, foi levantado como um educador, foi levantado como um professor, foi levantado como alguém que precisava orientar esse povo para que esse povo seguisse por um bom caminho. E aí nós chegamos no texto de Isaías capítulo 6, porque eu não vou fazer essa meditação sobre Isaías em um plano cronológico, tanto que nós começamos com 61 e agora vamos para o 6. Em algum momento dessa história aí, a gente vai no 1, e eu já falei para os irmãos que o capítulo 1 é um capítulo muito duro. Deus fala ao povo de Judá de uma forma muito enfática e dura. Deus também vai nos falar de uma maneira dura. Provavelmente na ceia nós vamos tratar Isaías 53, que eu mencionei aqui, sobre esse servo sofredor. E agora nós estamos vendo Isaías em um momento de profunda tristeza. Irmãos, Isaías, ele está vivendo um momento de preocupação muito grande junto com todo o povo de Israel. Uzias, que é o rei mencionado nesse texto, mencionado apenas por causa da sua morte, ele não é mencionado muito a respeito da sua vida, mas ele é mencionado em Isaías apenas na sua morte, e ele é mencionado porque faz diferença para Isaías o fato de Uzias ter morrido. A Bíblia vai nos contar, principalmente no livro de 2 Reis e no livro de 2 Crônicas, a respeito do reinado de Uzias. Uzias, ele reina de 792 até 740 a.C., ou seja, 700 anos antes de Jesus nascer, Uzias estava lá reinando sobre Judá.
Ele era filho de Amazias e foi sucessor de seu pai nesse reinado. Uzias começa a reinar com 16 anos. A gente tem jovenzinhos aqui com 16 anos, não tem? Levanta a mão ali, ó. Rian tem 16, Murilo tem 16 anos, apesar de serem grandes aqui, olha, Ana Júlia, Rafael tem 16 anos. 16 anos, Rafael, você virou rei. Misericórdia, não sei nem para onde eu vou, né? Como é que bota essa coroa? Como é que eu assumo isso? Mas apesar de ter assumido o reinado tão jovenzinho como o Rafael, como o Rian, como o Murilo, Uzias fez um bom reinado e ficou 52 anos reinando. Olha, com 16 mais 52, 68 anos. Com 68 anos acaba esse reinado. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, vai dizer que Uzias foi reto perante o Senhor e por isso Deus o abençoou. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Reto, sim, um homem que buscava a Deus, que fez reformas importantes, um homem que conduziu o povo de uma maneira sábia, inteligente. Um homem perfeito? Não, perfeito não. Tá? Perfeito na Bíblia é só Jesus. Uzias teve uma falha em seu ministério, eu vou contar para vocês, porque é uma situação interessante. Um certo dia, ele achava que ele estava tão na presença de Deus, que ele era tão reto diante de Deus, tão nobre diante de Deus, que ele vai no templo e ele fala assim, olha, os levitas vão acender o incenso? Não. Hoje quem acende sou eu. Já sabe que não vai dar certo, né? Hoje sou eu que vou fazer esse negócio aí, porque eu estou podendo, eu sou o cara, Deus está comigo, Deus está comigo, eu sinto no ar, como um vento a me tocar. E aí ele chega lá no templo e acende o incenso, tarefa que não era dele. Aí Deus, assim, então tá bom, toma aí uma lepra na testa. Uma lepra na testa. E Uzias fica com essa lepra até o fim da vida dele. Porque para Deus deixar uma marca, assim, olha, não se mete onde você não foi chamado. Mas tirando isso, tá? Porque ninguém é perfeito, tirando isso, Uzias fez o bom reinado. O reinado de Uzias foi tão bom, tão bom, que quando ele morre, o povo fica morrendo de medo de assumir um rei mau, um rei que não busca a Deus, um rei que não tem nenhum critério para com Deus. Afinal de contas, Israel, estava vivendo uma sucessão de reis ruins. Irmãos, enquanto Judá tem um ou outro rei que salva, Israel, o reino do norte, nenhum se salva. Não tem nenhum rei de Israel que a Bíblia fala assim, olha, ele fez algo bom aos olhos do Senhor, foi um bom rei aos olhos de Deus. Nenhum, todos foram ruins. Claro que nem todos foram um Acabe na vida, que foi o pior de todos, mas assim, os outros também desagradaram a Deus, levantaram falsos ídolos, não guiaram o povo no caminho correto, e por isso que quando Uzias morre, o povo fica triste, o povo fica abatido, o povo fica preocupado, o rei está morto. E agora, quem é que vai assumir? E agora, como que nós seremos direcionados? E agora, como que nós seremos guiados? A tristeza alcança o coração do povo, a tristeza alcança o coração de Isaías. Isaías não sabe mais para onde vai, então ele recorre ao templo, ele vai para o templo, e é nesse contexto que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Isaías entra no templo e ele vê a sublime glória de Deus tomando conta do templo. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus manifesta a sua glória em tempos difíceis. Deus manifesta a sua glória em tempos difíceis. Deus manifesta a glória dele no meio da sua dificuldade. Nos momentos da sua vida que você pode imaginar que sejam momentos que você não gosta nem de lembrar. Talvez seja o momento atual que você está vivendo, as angústias que você está passando, as dúvidas que você tem enfrentado, as dificuldades de saúde, psicológicas que você tem vivido. Eu quero dizer que você não precisa se desesperar, porque Deus também manifesta a glória deles em tempos difíceis. Talvez sejam tempos difíceis que Deus está separando para você viver, para que Ele possa revelar a sua glória, e a glória dEle possa ser ainda mais visível para você. Porque num dia muito claro, em dias brilhantes, talvez você não repararia tão bem na glória de Deus, mas numa noite escura,
Quando a glória de Deus brilhar sobre a sua vida, não vai ter como você não reparar. Deus revela a sua glória em tempos difíceis. É nesse momento de dificuldade, de tristeza no coração de Isaías, de dúvida no coração do povo, é que ele entra no templo e ele fala assim: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis e vimos a glória de Deus? Quantos de nós passamos por momentos difíceis e vimos o sustento de Deus? Eu costumo dizer com muita frequência que uma das sensações mais sublimes que eu tive na minha vida foi no dia do enterro do meu pai, e a sensação que eu tinha é que Deus estava me pegando no colo. Você já viveu momentos assim? Eu não senti o chão. É verdade, a gente não sente o chão. E quando a gente não sente o chão, é porque Deus está tirando a gente do chão. Deus está pegando a gente no colo. Nesse contexto de tristeza, Isaías diz: eu vi o Senhor. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, mas eu creio que Deus pode se revelar a você, a ponto de você um dia também dizer: naquele dia, naquele ano, naquele tempo, eu também vi a glória do Senhor. E esse Senhor estava, segundo o relato de Isaías, esse Senhor estava sentado no trono. Ah, irmãos, às vezes a gente acha que Deus perdeu a mão. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle da situação. Quem está dirigindo esse carro? Não estou vendo ninguém. Esse carro está subindo na calçada, esse carro está passando pelos quebra-molas. Quem é que está no controle da minha vida? Quem é que está olhando por mim? Parece que não tem ninguém. Eu estou enfrentando cada dificuldade, cada buraco. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos físicos e abrir os seus olhos espirituais para uma realidade. Deus está sentado no trono. Mesmo que você ainda não tenha conseguido ver, Deus está sentado no trono. Ele não se levantou desse trono em nenhum momento, Ele não perdeu essa majestade em momento algum. Deus está sentado no trono. A glória de Deus se manifesta em tempos de dificuldade. Espero que essa palavra seja uma palavra de esperança para você em tempos de dificuldade. Que você aguarde com alegria a glória de Deus se manifestar na sua vida. Em segundo lugar, uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que a glória de Deus não é limitada à nossa realidade. A glória de Deus não está limitada à nossa realidade, aquilo que a gente pode enxergar. E talvez por isso você ainda não tenha enxergado a glória de Deus em meio às dificuldades. Existe uma dificuldade no nosso tempo atual, da igreja atual, e quando eu falo da igreja, não estou falando apenas da PIB de Cosmos, embora eu esteja incluindo ela. A igreja atual, a igreja de Cristo atual, é uma igreja que tem dificuldade de enxergar realidades espirituais. Nós temos essa dificuldade, nós somos extremamente práticos, e isso faz com que a gente nem sempre consiga enxergar aquilo que é espiritual. Os homens são conhecidos por serem seres mais práticos do que as mulheres, e talvez isso nos dificulte ainda mais de nos conectarmos ao que é espiritual. Estava na classe dos novos convertidos, falando hoje sobre oração, e falando da dificuldade que nós temos de, na hora da oração, nos conectarmos de fato ao Deus que estamos nos direcionando. É muito comum a gente ver pessoas orando na igreja, e as pessoas fazem isso no modo automático. Sabe quando o piloto de avião, ele precisa decolar, mas lá ele traça lá o roteiro no computador, e ali ele aperta um botãozinho e o avião vai sozinho. O piloto não precisa estar segurando ali como é que é? O volante? O manche o tempo todo. Eu tenho acompanhado um piloto de avião, que ele está fazendo umas lives, então ele filma o roteiro todo ali, e tem uma hora que ele até acelera, porque ele aperta o botãozinho do piloto automático, o piloto automático chega até o lugar, ele só precisa desligar o piloto automático na hora de descer. E porque ele quer também, porque eu acho que hoje em dia a tecnologia já consegue até pousar esse avião sozinho. A gente liga o modo automático. Irmão Zezinho, ora aí pra gente, Deus abençoe, não sei o que, minha vida espiritual, material, financeira, amém. Tipo, a gente faz aquele roteiro de oração, as nossas orações são rezas, só não são rezas conhecidas publicamente, mas são as nossas rezas automáticas, porque a gente entra no modo automático. Eu estava hoje de manhã falando com os novos convertidos, para um pouquinho, feche seus olhos. Sabe, vai entrar num culto, não precisa ser automático.
Fecha os olhos, se concentra em Deus, pensa no trono de Deus, pensa no Jesus que já está aqui entre nós. É uma realidade que talvez o seu olho físico não consiga vislumbrar, mas a sua alma consegue se você se conectar. Eu contava para eles, porque eles não têm idade para lembrar disso, que quando a gente se conectava na internet antigamente, ligava o modem, ligava a linha telefônica, e aí, quando apertava para conectar, fazia pi, 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 discava. Aí daqui a pouco começava. Eles ficaram olhando para mim assim, o que é isso? Era para se conectar. Aí se conectava, que você só se conectava depois da meia-noite, porque era um pulso só de telefone, lembram disso, né? E aí sim você ia para o MSN, o ICQ. Ele não tem ideia do que é isso, né? ICQ. Estabelecia-se uma conexão. Hoje em dia a gente vem no automático, a gente liga o piloto automático quando sai de casa. Você chega, participa do culto, entre aspas, vai embora, e talvez você não se lembre, não tenha sido algo especial para você, porque você fez no automático. Você já viu quando você está começando a dirigir, que você se concentra, passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, estacionei, engato a ré para acertar o carro, que você faz isso assim, pensando no que você está fazendo, mas conforme você vai virando um motorista experiente, você já faz sem pensar. Sabe, quando isso acontece, faz por osmose ali, entra no automático, a gente cultua a Deus no automático. E se a gente cultuar a Deus no automático, a gente não vai vislumbrar o lado espiritual que existe nesse lugar. O lado espiritual que está acontecendo enquanto nós estamos reunidos, irmãos. Despertem-se para a realidade espiritual que acontece aqui. Porque senão você vai sempre ligar o seu modo automático e não vai conseguir perceber as coisas espirituais que estão acontecendo. Isaías está conectado com Deus ali, ele enxerga a glória de Deus, ele enxerga os serafins, não é isso? Serafins ou querubins? Serafins, os responsáveis pela adoração. Irmãos, quando nós estamos conectados com Deus, estamos adorando, o céu se junta a nós. O céu se junta a nós em adoração, é nós cultuando aqui no mundo espiritual. Não são 100 pessoas, 200 pessoas adorando a Deus, são milhares, porque outras igrejas estão adorando. Essa mesma adoração está chegando no céu, subindo como um cheiro agradável a Deus, e Deus recebe essa adoração, mas você precisa se desprender do físico e se conectar no espiritual. Às vezes eu falo para os irmãos, alguns irmãos aqui, a gente precisa enxergar as realidades espirituais por trás das realidades físicas, porque se você for um ateu, ou se você for um crente nhenhenhê, um crente michuruca, você só consegue enxergar a realidade física, mas se você for cheio do Espírito Santo, você consegue enxergar as realidades espirituais. Olhe para esse templo e veja mais do que colunas, mais do que estruturas metálicas. Olhe para esse templo e enxergue a obra espiritual que Deus está por fazer entre nós. Olhe para o seu irmão e enxergue muito mais do que um ser humano cheio de falhas e de pecados. Enxergue alguém lavado e redimido pelo sangue de Jesus, como você também foi. Abra os seus olhos. Quando Isaías abre os seus olhos espirituais, ele consegue contemplar, inclusive, o mundo espiritual sacudindo com o mundo físico, porque ele fala no verso 4, as estruturas do templo começaram a sacudir, começaram a mexer. Irmãos, um dia um terremoto de glória vai acontecer nesse lugar. Quando todos nós estivermos conectados com Deus, quando a gente não vier no automático, não sentar no automático no banco, quando a gente sentar nesse lugar e começar a fechar os nossos olhos e contemplar a presença do Deus Altíssimo que está entre nós, eu creio que um dia uma nuvem de glória pode tomar conta desse lugar ou daquele lugar, tomar conta da sua vida, do seu coração, e você pode se juntar ao céu em adoração. Eu oro para que isso aconteça, para que Deus sacuda, não que derrube, pelo amor de Deus, mas que sacuda esse templo, que sacuda, que mexa com as suas estruturas, que mexa com a estrutura desse templo que você é, não do templo que a gente está construindo, mas do templo que você é, que ele sacuda as suas estruturas, e às vezes Deus faz isso para promover um despertamento espiritual, irmãos, porque você, acontecendo tudo bem com você,
nada de errado está acontecendo, você está vivendo a sua vida às mil maravilhas, você não se concentra em Deus, e aí o que Deus faz? Deus sacode suas estruturas, mexe com seus filhos, mexe com a sua saúde, mexe com o seu psicológico, Deus mexe com alguma coisa, com seus cargos na igreja, Ele mexe com as coisas físicas, para que haja um despertamento espiritual. Deus faz isso, sacode as estruturas. Eu estou orando para Deus sacudir as estruturas de vocês todos, inclusive as minhas, para que sacudido essas estruturas, para que mexido a minha vida, o meu coração, caia tudo que não pertence a Deus e sobre só aquilo que é para a glória do Senhor. Na sua vida e na minha vida, eu espero que Deus mexa com as suas estruturas. Em terceiro lugar, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que a glória do Senhor, ela consagra gente contrita. Isso de especial que Deus tem a fazer na sua vida, essa glória de Deus que Ele quer revelar a você, mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade, Deus faz isso em gente contrita. Eu já falei outras vezes, às vezes a gente fala isso, a gente vê gente olhando meio de cara feia, que às vezes a gente é muito altivo, sabe? Porque a gente é a PIB de Cosmos, a primeira igreja aqui do bairro, 70 anos. Com a gente ninguém podemos. Ainda atropela o português. Eu sou o cara, porque eu sou um grande empresário. Eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação. É muita gente cheia de si mesmo, e a Bíblia fala que o coração altivo Deus despreza. Deus não despreza um coração quebrantado. Isaías, quando ele vê isso, Isaías, o pensamento que permeia a mente de Isaías não é assim: ó, como eu sou bom, eu sou o cara, eu sou profeta. Profeta, escreve aí, tudo com letra maiúscula, profeta. Eu arrebento, porque olha só o que Deus está revelando para mim. Sabe por que Ele está revelando isso para mim? Porque eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou perfeito. Não é isso que permeia a mente de Isaías, não. Isaías fica desesperado, a ponto de dizer: ai de mim, quem sou eu para ver o que eu estou vendo? É por isso que Deus revela para ele, porque ele é uma pessoa contrita, ele é uma pessoa que se humilha. Ai de mim, eu sou impuro, os meus lábios são impuros, os lábios dos meus conterrâneos são impuros, eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros, e eu também sou impuro, e agora o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, sabe, esse sentimento de que, porque Deus tem que se manifestar aqui mesmo, hein, Deus, e está atrasado, em 7:02, começou o culto, já pode vir, eu ainda não estou sentindo nada, epa, Deus, vem aqui, porque eu não estou sentindo nada, como se você falasse com Deus com uma autoridade, né? Eu até estava falando a respeito de oração também com os novos convertidos hoje, e eu estava sentado junto na frente deles, e eu falei: a gente não se relaciona com Deus assim. Eu me levantei, falei assim: Deus, não é assim. E nem é assim, sentado. A gente se relaciona com Deus prostrado. É consciente de que Deus é o soberano, e você é uma poeirinha nesse reino, e você é uma pessoinha aí nesse reino de Deus. Ai de mim, porque sou impuro. Mas louvado seja o nome do Senhor. Salmo 34, verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. É o que Deus está procurando em nós, esse sentimento de humildade diante de Deus, diante do outro também. A Bíblia fala, inclusive, que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos, diz lá em Filipenses capítulo 2. O que Deus vai fazer com ele, Deus só faz com gente contrita. O que Deus vai revelar a Isaías, vai mostrar a Isaías durante o seu ministério, Deus só faz em gente contrita. Deus só faz em gente quebrantada. Deus só faz em gente que se derrete na presença de Deus e na glória de Deus. Quantos contritos nós temos aqui essa manhã? Deus, transforma essa igreja completamente em homens e mulheres contritos na presença do Senhor. O Senhor está em corações contritos. O quebrantado não será desprezado. Olha o que Deus vai fazer com esse homem contrito. A Bíblia fala, qual foi
o medo de Isaías? Eu sou um homem pecador, os meus lábios são impuros. Olha o que Deus faz. A Bíblia fala que um anjo pega Atenaz, coloca no fogo no altar, e ela toca na cabeça de Isaías, é isso? Não, na perna, toca nos lábios dele, porque era onde ele precisava ser tocado. Deus vai te tocar onde você precisa ser tocado. Deus vai tocar em você onde precisa ser mudado, onde precisa ser transformado para a glória dele. Se você tiver com o seu coração contrito na presença do Senhor, abrir os seus olhos espirituais para a realidade espiritual que ele está fazendo em nosso meio, Deus vai tocar você aonde você precisa ser tocado. E mais do que simplesmente tocar, Deus toca, purifica, o que já é uma coisa maravilhosa, e Deus dá uma missão para Isaías. A missão que Deus dá para Isaías é em torno de um questionamento. Quem irá? E aí, quem vai? Quem vai pegar essa mensagem e multiplicar essa mensagem? Quem serão os multiplicadores do nosso tempo? Quem serão aqueles que vão pegar aquilo que estão aprendendo, ouvindo, aquilo que estão vendo, espiritualmente vendo? Quem serão aqueles que vão dar uma boa olhada em Deus, e na obra de Deus, e no reino de Deus, e vão contar para as pessoas aquilo que estão vendo? Quem serão? Isaías diz: eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu oro para que tenhamos aqui essa manhã gente que responda como Isaías respondeu, para que Deus desperte no seu coração um desejo profundo de se colocar à disposição de Deus, tendo os seus olhos espirituais abertos, contemplando a glória de Deus que se revela em todo tempo, em qualquer tempo, inclusive em tempos difíceis. Eu oro para que o Senhor faça do seu coração um coração disposto a responder positivamente ao chamado do Senhor. Deixa a glória de Deus encher a sua vida. Deixa Deus tocar em você. Responda positivamente ao chamado do Senhor. Eu não sei qual é o seu chamado. Não sei se é para ser professor. Eu não sei se é para ser pastor. Se é para ser missionário. Se é para pregar para o seu vizinho. Se é para falar do amor dele para os seus amigos do colégio. Se é para você se dedicar mais a um ministério na igreja. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu sei qual deve ser a sua resposta. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Faça o que quiser da minha vida. Envia eu. Deixa que eu vou. Feche seus olhos. Oh Deus, querido Deus, amado Pai. Eu te oro por essa igreja, Deus. Eu oro, Senhor, porque entendemos que o Senhor morreu na cruz por nós. Então não somos, Senhor, descartáveis para o Senhor, pelo contrário, somos aqueles que o Senhor quer usar, somos aqueles que o Senhor quer revelar a sua glória, somos aqueles, Senhor, que o Senhor há de transformar. Toca, Senhor, com a brasa viva do altar, Senhor, em nossas vidas. Toca onde precisa ser trocado, Senhor, onde precisa ser mudado, onde precisa sofrer essa alteração. Nós cremos, Senhor, que a brasa viva do Teu altar é um fogo purificador. Então, Senhor, purifica as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Usa, Senhor, cada servo Seu aqui nesse lugar como instrumento em Suas mãos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, a nossa vida. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para as realidades espirituais que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor quer nos ensinar. Ah, Deus, nós te pedimos isso. Que essa palavra, Senhor, encontre morada nos corações aqui nessa igreja. Senhor, que não seja uma palavra esquecida, mas que seja uma palavra vivida. Encontre, Senhor, um lugar em nossos corações, para que possamos de fato ser reconhecidos como uma igreja vivificada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua glória que habita em nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.